Bom, nós estamos aqui para falar sobre o impacto da Emenda Constitucional 95 sobre a vida acadêmica, né? A vida nas universidades, nos institutos federais. O que vai acontecer com os professores, com as pesquisas dos professores, com a instituição propriamente dita, com a oferta de serviço público que deveria ser prioridade nesse país, mas no atual governo não é. O que vai acontecer conosco se essa emenda constitucional ela continuar valendo? Ela foi aprovada em 2016. Que desastre anunciado vai se abater sobre nós se ela, de fato, for prorrogada por 20 anos, como está previsto inicialmente. Sobre a universidade, o que é que acontece? Nós aprovamos, há 4 anos atrás, um Plano Nacional de Educação que dizia assim: os recursos para a educação como um todo vão passar dos atuais, à época, 2014, 6 e pouco por cento, para 10% em 10 anos. Eles eram, nos lembremos disso, eles eram, no início dos anos 2000, eles eram por volta de 4,5% do PIB por ano. Então, o Plano Nacional de Educação, ele previa que a gente passasse dos cerca de 6,5% do PIB ao ano para a educação para 10% em 10 anos. Isso daria, para todos os níveis de ensino, uma ampliação considerável. Na esfera da educação superior, se imaginava que o percentual do PIB pudesse ir de 1 para 1,5, 1,6 até 1,7%. E esse processo de ampliação das universidades, ampliação das matrículas, que passou de 1 milhão para 2 milhões, num período de pouco mais de 10 anos, pudesse continuar com qualidade. Lembremos também que há muitos cursos que foram criados faz pouco, e esse projeto de expansão, portanto, ele está em curso. Você precisa de haver maior aporte de recursos, do contrário, haverá uma interrupção abrupta nesse processo todo. O que a emenda constitucional impacta em relação a isso? O que ela diz? Agora, as verbas para a educação e para todas as áreas sociais estarão congeladas. Significa que, em valor real, elas não mudam, de maneira que aquela ampliação que todo ano se dá do PIB, o aumento da riqueza nacionais, não se transfere para aquilo que é aportado às áreas sociais, particularmente a educação. O que isso significa? Que o percentual de recursos destinado à educação como um todo, à educação superior em particular, em relação ao PIB, às riquezas nacionais, ele vai decrescendo ano a ano. O estudo que nós temos é que ele passará dos atuais 6,5%, não para 10%, como prevê o Plano Nacional de Educação, mas para 5,5% em 10 anos e continuando a emenda constitucional em vigor por mais de 10 anos, daqui a 20 anos nós teremos 4,5% do PIB para a educação. O que significa isso para as universidades? Primeiro, a reversão de todos os projetos que estão em andamento. Segundo, um congelamento de contratações. Não dá para ter mais contratações, porque se o valor está congelado, as contratações ficarão congeladas. Segunda consequência, um congelamento para nós, professores, do valor dos nossos salários. Aquilo que nós, do PROIFES, conseguimos ao longo de uma década e meia, até o momento, vai sofrer descontinuidade. Não vai ser possível mais, porque a emenda constitucional, a Constituição brasileira não vai permitir. Então, aquela melhoria de carreira, de salários, aquilo que foi conquistado vai parar. Então, os nossos salários serão congelados, talvez, inclusive, em termos nominais, como aconteceu já esse ano, e o prognóstico é muito negativo para os próximos anos. Então, congelamento de contratações, congelamento de salários, e aí, o que talvez seja pior, um impacto imenso sobre laboratórios, sobre bolsas de estudantes, congelamento de outros custeios e de investimentos. Para que nós tenhamos uma ideia, em 2015, os investimentos no conjunto de universidades brasileiras foram de 13 bilhões de reais. Em 2018, o orçamento é inferior a 6. Nos institutos é pior, porque se passa de 8 para menos de 13, na verdade 2,8 bilhões. Então, o impacto que tem sobre a vida das pessoas, sobre a vida acadêmica, será absolutamente catastrófico. As pessoas não poderão ter novos projetos, novas bolsas para os seus alunos, as pessoas terão seus laboratórios com deficiências, vai faltar energia. E não estamos dizendo isso para fazer a teoria da catástrofe anunciada, não é isso. Isso é o que vai efetivamente acontecer, porque é uma questão matemática. Se as verbas diminuem em relação à riqueza do país,
O que vai acontecer é que a nossa profissão vai ser desvalorizada, as universidades vão ser desvalorizadas. E qual é o impacto? Não só sobre nós, sobre o professor, que precisa de recursos para trabalhar, que tem que ter um salário digno, que vai ver o número de alunos aumentando na sua sala de aula, porque não tem outra possibilidade. Se não há mais contratações e os cursos estão em andamento e vão, inclusive, ter mais alunos, é evidente que o número de alunos por professor vai aumentar. Então, nesse quadro, não se produz com a mesma qualidade que hoje, não se formam alunos profissionais com a qualidade que hoje nós formamos, e mais que isso, não se produz conhecimento como o país precisa. Então, o problema não é só uma questão corporativa, que nós vamos ficar incomodados, porque não teremos, enfim, o salário que temos, que a profissão não vai ser valorizada. Não, é muito pior do que isso. Esse projeto que está em curso e que passa pela emenda constitucional 95 que foi aprovada, é um projeto que contraria a soberania nacional, ou seja, ele faz com que o Brasil tenha menos capacidade de produzir, de avançar tecnologicamente e cientificamente. Isso não vai nos colocar em desvantagem frente ao mundo desenvolvido. É um projeto, portanto, que ele afeta gravemente não só a universidade e a vida das pessoas que trabalham na universidade. É um projeto que afeta a soberania nacional. É por tudo isso que uma tarefa fundamental, e aí não é uma tarefa partidária, não estou falando aqui do ponto de vista do partido A, B ou C, até porque uma federação ou todos os nossos professores não temos, na nossa vida privada, é claro que podemos ser partido, mas aqui a gente tem que entender a política como um todo. E a política como um todo diz que se a gente não eleger parlamentares, não só o presidente da República, mas parlamentares, significa deputados, senadores, a nível local, a nível regional e a nível nacional, capazes de reverter essa política, particularmente revogando a emenda constitucional 95, esse país não tem futuro, porque o próximo presidente da República e os próximos governadores de Estado vão ter que seguir como toda a Constituição Federal. E a Constituição prevê uma redução das verbas para todas as áreas sociais, particularmente para a educação, de maneira que nada será possível, não há mágica possível que possa melhorar o futuro do país, que é um futuro extremamente preocupante, se a emenda constitucional não for revogada. Então, é por isso que a gente tem insistido muito nesse ano eleitoral em que a gente vá aos candidatos ao Senado, vá aos candidatos à Câmara Federal e colha deles o compromisso de mudar, de retornar ao país aos rumos que tinha anteriormente. Que rumos eram esses? De caminhar para a implantação de um Plano Nacional de Educação com educação universal de qualidade em todos os níveis, desde o ensino infantil, as crianças de 0 a 3 anos, até a pós-graduação. Esse era o rumo de um plano nacional que aumentava a destinação de riquezas do país para a área da educação. E esse rumo foi quebrado violentamente com a tomada do poder pelo governo que aí está, que reverteu isso e aprovou, na verdade, mecanismos que fazem com que a gente vá de volta para o passado, que a gente vá reduzir cada vez mais o aporte de recursos para a educação. E é isso que a gente tem que mudar nesse país. É um novo país em que os parlamentares se comprometam a retomar o rumo de desenvolvimento e de recursos para todos e para reduzir a miséria e a diferença absolutamente absurda que existe nesse país há séculos. A questão a gente não abordou na palestra de que forma que é possível elevar o investimento em educação. Isso. Aí você pergunta, será que é possível? Afinal, o Brasil é um país pobre, como é que a gente faria para ter 10%? 10% é um número magnífico, é um número grande, né? 10% do PIB para a educação, a gente tem um produto interno bruto que é da ordem de 6 trilhões e um pouco. Nós estamos falando de um número muito grande, né? Nós estamos falando de 600 bilhões, enfim, bastante. E a pergunta é, de onde viria esse dinheiro todo? Isso nos remete a um ponto muito central nesse debate todo. Não apenas temos que revogar a emenda constitucional 95, que diz que esse recurso não pode ir para as áreas sociais, mas nós temos também a obrigação de dizer de onde que viriam esses recursos. Porque não adianta dizer, tá bom, está revogado, agora os recursos podem ir para as áreas sociais. E aí vem outra pergunta, tá bom, mas de onde é que esses recursos vêm? Porque hoje eles não existem. E a pergunta é, por que eles não existem? O que devemos fazer para que esses recursos apareçam? A carga tributária está muito grande. O problema, colegas, não é que a carga tributária seja muito grande. O problema é de onde ela vem. O Brasil é um país
em que aquilo que se arrecada, os impostos que se cobram dos ricos, seja a propriedade, seja da renda, eles são menos da metade do que aquele percentual que se arrecada em países como o Canadá ou os Estados Unidos. E de onde vem a tal carga tributária brasileira? Vem basicamente do consumo. Em relação ao consumo, aqui a gente cobra mais do dobro do que se cobra nesses mesmos países. Então nós temos que reverter essa equação, fazer com que a gente tire dinheiros, com que as pessoas que têm recursos, que têm propriedade, que têm renda, passem a contribuir da forma justa, que deveriam mesmo para o progresso e para os serviços que toda a população precisa, inclusive para a pesquisa, para a pós-graduação e para as universidades. Então essas pessoas têm que dar sua contribuição justa. Como é que se faz isso? De mil e uma formas. Os lucros com o subsolo brasileiro tem que reverter para dinheiro que vá para as áreas sociais. Isso quer dizer que o petróleo, por exemplo, há uma conta que foi feita 3 anos atrás, o petróleo pode contribuir com mais ou menos 0,8% do PIB ao ano. Pelo menos. Hoje isso está um pouco impactado já, porque com o projeto do José Serra, por exemplo, a Petrobras não tem mais a obrigatoriedade de participar com 30%. Então, isso vai reduzir a quantidade de recursos acumulados no Fundo Social. Mas não é só o petróleo que faz parte do subsolo brasileiro. São todas as outras riquezas, né? Manganês, ferro, alumínio, nióbio, etc. e tal. E os impostos que se cobram sobre isso são ridiculamente pequenos também. Desses impostos que podem aumentar, entre 0,3% e 0,4% do PIB a mais podem vir. Outra questão, os grandes detentores de capital pagam pouquíssimo. A especulação que se faz na Bolsa de Valores é enorme. É uma gincana financeira em que rolam ali, são negociados não só com ações, como opções, mas com índices de dólar, como futuros de uma forma geral, chamado segmento de futuros. Esse volume total de recursos é mais de 10 vezes o PIB, o produto de riquezas que o Brasil tem por ano. Então, esses recursos ser taxados mesmo a 0,1% só por cada transação, dariam mais outro por cento. Imposto sobre grandes fortunas, a Constituição manda regulamentar, mas não está regulamentado. Contribuição financeira, não aquela que a gente tinha, que taxava o recurso que nós ganhávamos e mesmo das pessoas que ganhavam o salário mínimo. Você precisa de uma contribuição progressiva sobre a movimentação financeira. Isso tudo dá bem mais do que 4%, que é o volume de recursos que a gente precisaria mais na educação. Mas a conta não para aí, porque a gente paga, nunca fizemos uma auditoria da dívida pública, a gente paga para a dívida pública com juros que todos vocês sabem são os mais altos do mundo. E esses juros que a gente paga, a gente deveria pagar uns juros muito menores. Hoje, a gente paga 5%, 6%, 7% para quem tem papéis de dívida pública. Sobre uma dívida que está chegando a casa dos 70% do PIB, isso significa 4% ou 5% ao ano do PIB, ao ano que vão para esse ralo, quando isso não é correto. Um juro bastante razoável, um juro de 1%, 2% ao ano, que mesmo assim é um juro grande, daria uma evasão de 1%, 2% do PIB só ao ano e não 4%, 5%. Então, recursos existem em grande quantidade. É uma questão da gente ter uma reforma fiscal que faça com que aquelas pessoas que têm grande quantidade de recursos nesse país possam direcionar esses recursos, possam pagar esses recursos para que então o Brasil consiga bancar tudo aquilo que é necessário para que se tenha uma educação, uma saúde, um programa de habitação de qualidade para todos, inclusive para toda a população brasileira. Isso não só é desejável, como é possível. E é possível mudando a ótica daquilo que hoje se entende como linha mestra de condução da política fiscal para o Brasil. Ou seja, arrecadar recursos de quem de fato pode pagar. Isso fará com que a gente tenha uma educação de altíssima qualidade em todos os níveis, em particular na Universidade Brasileira. Eu queria que tu pontuasse a questão do PNE. Como a emenda constitucional implode o PNE? Em relação a essa questão do Plano Nacional de Educação, uma pergunta que a gente se faria assim, né? Por que a emenda constitucional 95 ela implode o PNE? Por que ela inviabiliza o PNE? O que o PNE propõe? O PNE propõe, em primeiro lugar, as várias metas deles vão do ensino superior à educação infantil. Na educação infantil, por exemplo, hoje nós temos 23% das crianças entre 0 e 3 anos na creche pública. O PNE diz assim, não, nós temos que alcançar em 10 anos, em vez de 23%, nós temos que ter 50% das crianças. E cada uma das metas, até o ensino superior, vai dizendo especificamente como que a gente deve ampliar o percentual da população que tem acesso, vai ser incluída pelo Plano Nacional de Educação. Isso
Só isso em si, no caso da educação infantil, por exemplo, mais do que dobra os recursos necessários. Mas é mais do que isso, porque o PNE prevê também que a gente implemente algo que se chama, um termo que foi cunhado, se chama curso falando qualidade, que significa assim, a gente em cada nível de ensino tem que calcular qual seria o percentual por criança do PIB per capita necessário para que aquela educação se dê com a qualidade, com o mínimo de qualidade, com a qualidade desejável. E isso faz com que a ampliação de verbas seja maior ainda. Bom, é por isso que a conta que diz que a gente tem que ir de 6,5% para 10% do PNE tem sustentação. Ou seja, nós vamos ampliar muito o número de pessoas que vai ser acolhida nos processos educativos e nós vamos melhorar a qualidade em cada uma dessas ofertas, o que significa mais dinheiro por pessoa, por aluno. Logo, nós precisamos mais recursos, precisamos ampliar de quê? De 6,5% para 10%. O que diz a Emenda Constitucional 95? A Emenda Constitucional 95 diz assim, aqueles recursos que vão para as áreas sociais, particularmente para a educação, eles vão ser congelados em valor absoluto. O que significa isso? Que à medida que a riqueza nacional vai crescendo, o PIB vai se ampliando, e eu congelo a fatia que vai para a educação em valor absoluto, uma dividida pela outra necessariamente vai caindo. Com o crescimento do PIB ao longo das décadas, em 20 anos, o que acontece? A riqueza nacional não está sendo dirigida para as áreas sociais, em particular para a educação. Portanto, o percentual do PIB que vai para a educação vai cair em relação ao conjunto das riquezas nacionais. De maneira que, em vez dos 6,5%, a projeção que se tem com dados do próprio Congresso Nacional, da Comissão de Orçamento, que fez uma projeção de crescimento do PIB, de inflação para o Congresso Nacional, com esses dados, que foram os dados que eu utilizei, nós vamos ter uma redução de 6,5% do PIB para 5,5% em 10 anos e provavelmente nos outros 10 seguintes para 4,5%. O que significa isso? Aqueles 10% não vão estar disponíveis, nem sequer os 6,5% de hoje. Então aquele processo de expansão que vinha vindo, ele vai ser truncado violentamente, reduzido e vai caminhar em direção oposta. Portanto, nenhuma das metas, não vai ser possível aumentar o número de alunos que estão na creche de 23% para 50%, simplesmente porque não vai ter recursos. Os recursos que vão subir vão diminuir. As universidades não vai ter o Reúne 2, porque os recursos que deviam estar providenciados para bancar o Reúne 2 não vão existir, ao contrário, eles vão ser contraídos. Então você vai ter um Reúne às avessas, você vai ter uma redução progressiva dos recursos em todos os segmentos, em todas as áreas, em todos os níveis de ensino. É isso que faz com que todas aquelas metas, de 1 até 20, que a sociedade brasileira discutiu amplamente em 2010, em 2014, eles não serão cumpridos por uma razão muito simples, porque a fonte do cumprimento dessas metas é condição necessária que você tenha recursos para que isso seja feito com qualidade. E esses recursos não vão existir. Então é por isso que a gente diz, Emenda Constitucional 95 e Plano Nacional de Educação são imissíveis. A continuidade da Emenda Constitucional 95 ela impedirá por 20 anos a implementação do plano e isso vai ser um desastre para o futuro do país. Não impedir que as pessoas possam ser incluídas em todos os níveis com qualidade na educação, ou seja, que todos tenham acesso o mais igualitário possível a esse serviço fundamental que é a educação brasileira. Uma última pergunta, Gil. A questão das universidades, que elas tendem a ficarem sucateadas. A gente pode falar que a emenda constitucional que tange a questão da universidade, da educação, é uma questão para lá na ponta privatizar esse ensino público? Essa é uma questão importante, né? O que vai acontecer com as universidades se a emenda constitucional continua valendo? O que vai acontecer é muito simples. Não tendo recursos, vai ter que se discutir o que fazer para sustentar o funcionamento do dia a dia. Precisa pagar luz, precisa pagar água, precisa pagar todos os insumos possíveis, os laboratórios precisam funcionar. Enfim, como é que se vai fazer? Os salários dos professores precisam ser pagos. Então, de onde é que vai vir esse dinheiro se o dinheiro está diminuindo por conta da emenda constitucional 95? A grande imprensa já tem discutido isso, vários editoriais da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo e de outros órgãos da grande imprensa já discutem esse assunto. O que eles vêm dizendo? Não, vai faltar 10%, 20%, 30%, vamos fazer o que é justo. Vamos pegar os estudantes e vamos cobrar dos estudantes que podem pagar. Ou seja, vamos taxar duplamente as pessoas
que já estão pagando seu imposto de renda, e vamos considerar que a educação não é um bem, não é um serviço que deveria ser oferecido a todos, mas é uma mercadoria que tem que ser negociada. As universidades, quando elas forem fazer pesquisa, elas de fato vão se confrontar de novo com a falta de recursos. O que vai acontecer? Vai dizer assim, perfeitamente, as universidades vendem seus serviços. Pegam para a iniciativa privada e vão vender. Os diversos segmentos da iniciativa privada vão pagar e as universidades vão vender seus serviços. O que significa o quê? Que a pesquisa, em vez de ser uma pesquisa estratégica, voltada para a soberania, voltada para o desenvolvimento nacional, voltada para grandes questões que precisam ser resolvidas, vai ser uma pesquisa direcionada para o mercado, ou seja, para aqueles segmentos que se dispõem a pagar. Um professor que é da engenharia de produção, tudo bem com ele, a pesquisa dele continua. Agora, um professor que é de história, da área de filosofia, esse já vai ser mais complicado. Porque qual é a empresa que vai querer que o sujeito venda os estudos e os trabalhos e a pesquisa que ele tem em relação a questões sociais no Brasil? Não vai haver. Então, toda a pesquisa da universidade ela vai ser direcionada para interesses específicos. Interesses que podem sequer servir à soberania nacional, pode ser interesses que venham de fora do Brasil. Isso se dará quando começarmos a privatizar tudo. Ao mesmo tempo que a educação pública é deteriorada, esse mesmo processo que promove a fragilização da educação pública, simultaneamente ele abre as comportas para a privatização da educação. Por que isso? Porque um sujeito que tem seu filho, que está está no ensino médio, e que ele vê que aquela educação no ensino médio não está o que ele gostaria, o que ele faz? Ele vai ver se ele consegue colocar o filho numa escola de secundário de melhor qualidade, na opinião dele, e essa vai ser uma escola privada. Na universidade é a mesma coisa. No Brasil, nós temos 25 milhões de jovens entre 18 e 24 anos. 2 milhões desses têm acesso à universidade pública. Outros 6 têm acesso à universidade privada. São 8. Ficam faltando 17. Então, todos esses 25 milhões, no Brasil, eles ganham muitíssimo mais se eles têm um diploma de curso superior do que se eles não têm. Um estudo da OCDE, publicado agora no início de 2018, em fevereiro desse ano, mostrou que entre 129 países pesquisados, o Brasil é aquele em que maior diferença faz ter um diploma de curso superior ou não ter. Ou seja, em países como Noruega, como Islândia, se ganha 10, 15% a mais tendo um diploma do que a média, né? A média de quem tem e não tem. E se você não tem, você tem apenas o secundário, você ganha 85, 90%. No Brasil, o diferencial é imenso, é 10 para 1. Então, você tem 17 milhões de pessoas sem diploma superior e pessoas essas que, se tiverem o diploma, ganham 10 vezes mais. Isso tem um valor de mercado enorme. Então, é um movimento duplo. Você sucateia a universidade pública, você sucateia o ensino público como um todo e, portanto, se oferece às grandes companhias nacionais e multinacionais que investem, o grande capital que entra na área da educação, olha a educação como uma mercadoria, né? Esses grupos todos entram lá na Organização Mundial do Comércio e tentam construir, inclusive, legislações de fundo que permitam a educação virar uma mercadoria. Eles entram nesse grande mercado, que é vender para as pessoas diplomas, a maioria das vezes de péssima qualidade, inclusive a distância, que é mais barato. Um dado para que tenham vocês todos essa informação, é que nos últimos 7, 8 anos, o ensino à distância nas universidades particulares, nas universidades públicas, até você tem ensino à distância de qualidade, e nós não somos contra a tecnologia. É claro que é muito importante que a gente chegue aos confins do país com educação de qualidade. O problema é você oferecer educação totalmente sem qualidade, visando apenas o lucro, e o número de matrículas na educação superior à distância no segmento privado, que tem pouquíssima qualidade, explodiu. Ele hoje passou de 100 mil, 7, 8 anos atrás, no setor privado, para 1,5 milhão. Você tem quase tantos alunos na universidade privada à distância hoje, quanto em toda a rede das universidades e institutos federais públicos. Então é isso que vai acontecer, um movimento simultâneo de redução drástica dos recursos para todo o ensino, de um lado, e, portanto, de valorização e a abertura de espaço para a exploração privada da educação como mercadoria em todos os níveis, particularmente na universidade pública, onde, como eu disse, a relação entre ganhos de quem tem diploma e quem não tem é a mais desviante do mundo. É um absurdo. Você ganha 10 vezes mais
tendo diploma ou não tendo no Brasil. E isso gera um mercado bilionário, mercado esse que a Kroton, por exemplo, aproveitou, e esse é um dado que eu também dei na palestra que a gente proferiu aqui em Porto Alegre. Os acionistas da Kroton ganharam 800% em 3 anos, entre 2011 e 2014, mesmo período em que a Bolsa caiu 15%. Portanto, é dinheiro público, é dinheiro da privatização. E esse é um processo que vai em paralelo, né? Você, ao sucatear a universidade, ao sucatear o espaço da educação pública, você abre um espaço imenso para que a iniciativa privada, o grande capital, invista pesadamente e lucre absurdamente com a educação e, pior do que isso, dando educação, via de regra, de péssima qualidade, que não contribui nada para o futuro do país.